Olá pessoal, aqui é o Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E nesse vídeo vou falar para vocês os motivos que nos levaram a perder esse campeonato. E muito mais outras coisas. A primeira delas, na minha opinião, a culpa da perda desse estadual é 30% da direção e 70% do Quinteiros. 30% da direção é porque ela foi tardia na contratação dos reforços. Até foram bons reforços, não vou negar isso, mas foi muito tarde. Ficar chegando um jogador a cada 3, 4 dias complica na montagem de um grupo. Complica na hora de tu encaixar um time, entrosar um time. Além do mais, a direção perdeu tempo até mesmo com o técnico. Acho que perdeu uns 10 ou 11 dias com o Caixinha. Podia ter trazido o Quinteiros bem antes. Então, ao meu ver, uma parcela de 30% de culpa eles têm. Os outros 70%, na minha opinião, é culpa do Quinteiros. Ele se abraçou num esquema que não deu certo, que não vinha tendo boas atuações contra adversários mais qualificados. Ele deitou e rolou em times que, como eu disse, o Bright White pagava a folha inteira de pagamento, mas quando ele teve adversários mais fortes, esse esquema não rendeu. Ele insistiu em alguns bruxos, como o Pavon. Ele utilizou menos a base do que eu esperava. O que ele mais utilizou foi o Vieri e nesse último Grenal o Serrote. Mas o Serrote só entrou porque o João Pedro se lesionou. E mesmo assim, no segundo tempo, ele ainda tirou o Serrote. Então, o Quiteiros cometeu uma série de erros. 70% da culpa vai pela incompetência dele. Segundo tópico: como vai ficar o ânimo do torcedor gremista após a perda desse estadual? Bom, gente, eu não posso falar por todos os gremistas, mas vou falar aqui a minha opinião pessoal. Eu achei que eu ia estar pior. Eu achei que eu ia estar bem pior. Sei que é complicado perder campeonato pro Inter, ninguém gosta de perder Grenal, como a gente perdeu o Grenal anterior, mas a questão é que se colocar na balança no estadual nos últimos anos, o vento foi muito favorável ao Grêmio. Favorável demais. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 9 anos, contando esse gauchão que o Inter ganhou agora, o Inter ganhou a mesma quantidade de gauchão que o Novo Hamburgo em 9 anos. Ficou um título para o Inter, um título para o Novo Hamburgo e 7 para o Grêmio. O que muda para mim não é nem em relação ao ânimo, é que tipo assim, acabou uma flauta. Porque estava divertido ver o Inter não ganhar nem estadual nesses últimos anos. Nem estadual. Estava divertido. Desde 2016 eles não conseguiam ganhar, eles não ganhavam nada. Então acho que mesmo sendo um octacampeonato que o Grêmio deixou de atingir, acho que o baque não vai ser tão grande. Porque como eu disse, na minha opinião, apenas terminou uma flauta, porque além dos 15 anos deles sem ganharem nada da expressão, eles não estavam ganhando nem estadual. Tava muito divertido, e eles, pior para piorar, eles não estavam chegando nem em finais. Então, colocando tudo na balança, os últimos anos foram muito favoráveis ao Grêmio, muito mesmo. Então, meu verdito aqui. Como eu disse, apesar da perda do estadual, eu acho que o ano dos gremistas vai continuar firme. Nós vamos com tudo agora para o Sul-Americana. Acho que tem muito torcedor gremista colocando fé na Sul-Americana. O time é um bom time, falta esse técnico da jeito, tem boas peças, pode enxergar mais. Então, resumindo, é isso desse segundo tópico. Para mim, o ânimo do torcedor gremista permanece intacto. Na minha opinião, apenas caiu uma flautinha. Tava divertido, mas uma hora eles iam ganhar, não tinha o que fazer. Terceiro tópico: elenco do Grêmio. Por a gente não ter ganho o estadual, significa que o time é ruim? Que não era suficiente nem para ganhar um estadual? Antes de explicar, eu vou falar para vocês o que eu escutei numa conceituada rádio esportiva aqui do Rio Grande do Sul. Um comentarista muito identificado com o Grêmio disse que o Grêmio não ganhou o estadual porque era um time fraco, que não era suficiente para ganhar o estadual. Eu discordo veemente dele. O irônico disso tudo é que durante o estadual ele passou o tempo todo dizendo que o Grêmio ia ganhar. Que o Grêmio ia ganhar, que o Grêmio ia ganhar o estadual, e depois falar isso. Então, assim, gente, sobre o elenco, eu acho ele na média. Na média. Acho que a gente vai bater de frente com muito time no Campeonato Brasileiro, sim. Talvez a gente não se equipare aos de cima lá, Flamengo, Palmeiras, mas no geral nós vamos bater de frente com, na minha opinião, hoje 70% dos times. Isso se tratando de um balanço geral. Sobre a gente não ter time nem para ganhar o estadual, como disse esse comentarista, eu discordo também. Porque vou citar para vocês aqui alguns nomes: Volpe, Serrote. Se quiserem colocar o João Pedro, podem colocar. Algumas pessoas colocam como bom jogador, outras não colocam, mas se quiserem colocar como bom, ele também conta. Wagner Leonardo,
Camilo, Edenilson, Cuéllar, Bright White, Monsalve, Kik, Amuzu. Tu vai dizer que não é time para ao menos conquistar o estadual? Claro que é. Claro que é. Gente, eu já vi o meu time ganhar estadual com Elias Manuel, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bruno Vini. E tu quer dizer que esses jogadores que estão no atual elenco que eu citei antes não têm qualidade para ganhar um estadual? Claro que tem. O nosso técnico foi incompetente. Nosso técnico foi incompetente. Então essas são minhas duas considerações sobre o elenco do Grêmio. Tínhamos times para ganhar o estadual, sim, e no geral, em termos de Brasil, acho que nós temos um elenco nota 7. De 1 a 10, um elenco nota 7. Se qualificar, pode ir para 8. E sendo nota 8, já dá para sonhar em ganhar uma Sul-Americana, sim. Só depende do nosso técnico ajeitar o time ou não. Porque, como eu falei, somando todas as apresentações que ele teve no estadual e Copa do Brasil, o trabalho hoje dele é nota 2. De 1 a 10 é nota 2. Ele faz um trabalho muito ruim. E você é legal, esse último Grenal agora, ele até foi bem. Ele até foi bem. Mas fica sendo 2 jogos bons contra o Juventude por 2 a 1 e hoje 1 a 1 com o Inter, que foi bem, e o foi bem dele não restou nem em vitória. É muito pouco. É muito pouco. Ele está devendo demais. Quarto tópico, que muitos gremistas já estão se perguntando. Não tem como a gente fugir dessa realidade ou não, porque muitos gremistas já estão falando. Então eu vou falar nesse vídeo porque eu não estou inventando isso. Eu olhei o jogo com vários gremistas. As opiniões continuam bem divididas. E o quarto tópico é o seguinte: demissão de Gustavo Quinteiros. Sim ou não? Olha, gente, eu vou ser bem sincero. Agora que passou o estadual, não. Não. Vou explicar o porquê. Se fosse para demitir, demitia antes, para tentar ganhar o Octa. Agora que manteve o cara perdeu, vão mandar embora? Não, agora que tem que dar chance. Agora tem que ver se faz um bom trabalho ou não. Agora que já foi, já tá perdido, deixa o cara aí. Lógico, o futebol brasileiro não espera. Se ele começar a ir mal nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e também ir tendo dificuldade nos próximos jogos da Copa do Brasil, acho, apesar que, se ele tiver dificuldade nos próximos jogos da Copa do Brasil, o Grêmio cai fora, porque cada vez afunila mais. Se ele tiver as mesmas apresentações que ele teve contra São Raimundo e Atlético, nos próximos jogos da Copa do Brasil ele cai. Isso eu afirmo para vocês. Com aquele futebolzinho ele não passa. Então, nesse ponto, eu manteria. Porque eu até sou a favor da continuidade. Já teve vários exemplos de técnicos que não ganharam o estadual e depois ganharam coisa melhor. E isso em todos os times do Brasil. O que tem que ver é se a gente está vendo evolução ou não no trabalho do Quinteiros. Até agora eu não vi nenhuma. Mas eu estou disposto a dar mais algumas chances em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Porque, como eu disse, aqueles 30% de culpa da direção, a direção não ajudou ele. Os outros 70% sim, foi incompetência dele. Mas vamos mandar embora quando ele for 100% do problema. E, na minha opinião, só vamos saber se ele é 100% do problema nos jogos seguintes. Então, algumas pessoas podem discordar de mim, mas nesse momento eu acho que o Quinteiros tem que ficar. Porque muita coisa foi dita pela imprensa, vazou algumas coisas, Quinteiros perdeu o grupo. Mas o que eu vou dizer, pelo que eu vi nesse Grenal, aquilo ali não é técnico de quem perdeu o grupo. Pelo que o Grêmio demonstrou, pelo menos nesse último Grenal, em vontade, nesse empate 1 a 1, aquilo ali não é de quem perdeu o grupo. Os jogadores estavam correndo. Então, como eu disse, se fosse realmente o caso de ele ter perdido o grupo, aí não tinha que fazer, era mandar embora. Mas pelo que eu vi nesse último Grenal, aquela atitude dos jogadores não é de quem perdeu o grupo. Quinto tópico, Wagner Leonardo. Gente, a afirmação desse jogador é absurda. E não estou falando isso por causa do gol, porque eu já via várias qualidades dele chegando à frente, até contra o Juventude, naquela cabeçada que ele deu. Então eu vi essa qualidade nele de chegar à frente. Mas no geral, ele é muito bom zagueiro em todos os aspectos. Na antecipação, no drible, no desarme. E as câmeras mostraram, os vários juízes concordam. Não foi falta no lance que originou o gol do Inter. Ele pega a bola. Ele pega a bola. O próprio juiz, se vê pela TV depois, vai ver que ele pegou a bola. E por vários sites esportivos, o Wagner Leonardo foi eleito melhor em campo. E com razão. O meu voto acompanha o deles. Durante anos, o Grêmio ficou refém de zagueiros ruins, só tinha Jeromel e Kahneman.
Eu não estou dizendo que Wagner Leonardo vai ser do mesmo nível de Jeromel e Kahneman, mas é um zagueiro muito bom, acima dos demais e muito confiável. Só falta ter um parceiro decente. A melhor notícia desse campeonato gaúcho, a afirmação de Wagner Leonardo. O próximo tópico também vai dividir opiniões, mas eu estou falando em relação ao que o campo está mostrando. Hoje, o nosso melhor volante é o Edenilson. Eu fico me perguntando, por que o Cuéllar tem que ser titular? Pela grife? Por que o Vila Sante tem que ser titular? Pela grife? Por que o Camilo tem que ser titular? Pela grife? O Edenilson não deixou a desejar em nenhum desses volantes. E nem comento do Dodge, porque esse aí não tem condições de ser titular. A implicância, ao meu ver, com o Edenilson é porque ele jogou no Inter e tem um bullying pesado contra ele, que é onde o time que ele joga não ganha nada. Mas a não conquista desse campeonato passou zero pelo Edenilson. Passou zero. Como eu disse, o time melhorou das vezes que ele entrou. É esse outro ponto que eu vou falar nesse mesmo tópico do Edenilson, a entrevista de Gustavo Quinteiros. Vocês viram a entrevista do Gustavo Quinteiros pós-jogo? Ele disse que o Grêmio perdeu o campeonato no primeiro tempo da Arena, que no segundo tempo fez um bom jogo e nesse último Grenal do 1-1 também fez um bom jogo. E eu falo para vocês, o que não tinha no primeiro tempo da Arena, mas tinha no segundo tempo da Arena e tinha nesse último Grenal o jogo inteiro? O Edenilson. Justamente os momentos mais elogiados pelo Quinteiros, como time, como construção de jogada, foi quando estava o Edenilson. Nesse ponto, o Quinteiros está certo em citar a melhora no segundo tempo e a melhora nesse último Grenal. O que ele está errado é de dizer que o Grêmio perdeu o campeonato só naqueles 15 minutos. Não, não foi. Não. O Grêmio cometeu uma série de erros o campeonato todo. Nunca se firmou contra ninguém. O que eu estou falando aqui, eu estou dizendo que ele conseguiu diagnosticar onde houve melhora. Onde houve melhora do Grêmio. Então, como eu disse, fique à vontade para concordar, para discordar, mas na minha opinião, um dos volantes titular do Grêmio é o Edenilson. Próximo top, Volpi. Ele serve para goleiro do Grêmio e ele falhou ou não no gol do Inter? Minha opinião, serve. Se firmou. Sobre o gol sofrido, não foi culpa dele. Culpa zero. Eu olhei de novo no replay, a bola foi fazendo uma curva e entrou no ângulo. Ali tu pode pôr Dida, tu pode pôr Buffon, tu pode pôr quem tu quiser. Não pegava. O próprio Marcelo Groy, não estou fazendo a comparação entre os dois, já tomou gols que a falta foi mais próxima do lado dele do que lá onde foi essa que o jogador do Inter cobrou. Então, na minha opinião, é culpa zero do Volpi. A torcida tem mania de achar que todo gol de longe é frango. Desculpe, gente, ali onde a bola entrou não vai ser frango nunca, não importa a distância. Se fosse assim, todo mundo tomava frango contra o Roberto Carlos, porque a distância era absurda. Então todo mundo tomava frango. Os maiores goleiros da Europa tomaram frango contra o Roberto Carlos. Não, gente. Ali o jogador do Inter acertou o chute mais feliz da vida. Acertou o chute mais feliz da vida. Então, nesse tópico, para mim, o Volpi está afirmado como goleiro do Grêmio, porém tem que demonstrar sempre a cada jogo. Tem que sempre demonstrar, foi assim que o Groy fez. O Groy fica anos e anos precisando matar um leão por dia. Até o próprio Groy revelou em uma entrevista que se ele tivesse perdido aquela disputa de pênaltis em 2006 para o Atlético Paranaense, seria o fim dele ali no Grêmio. Então, o goleiro tem sempre que estar provando a cada jogo. Mas no momento o Volpi tem minha confiança. E na minha opinião não falhou no gol do Inter. Próximo tópico, bandeiras. O nosso rival, depois que conquistou o estadual, repetiu inúmeras vezes que octa só eles. Então essa é uma bandeira deles. Eles vão sempre falar isso. Um conceituado jornalista esportivo, torcedor deles, está exaltando isso a vento e prosa. E tá certo, porque é uma coisa que eles têm. Então é uma bandeira deles. Mas o que eu quero dizer é que o Grêmio também tem as suas bandeiras. E uma delas, eu vou citar aqui, para efeito de comparação com eles. Eu acho que um dia o Grêmio vai ser octa, sim. Eu acredito nisso. Mas eles devolverem um 10-0 em Grenal, isso nunca mais vai acontecer. Essa bandeira vai ser eterna do Grêmio. Eterna. Então, como eu disse, comemorem bastante que são o único octa, mas um dia essa bandeira cai. Um dia essa bandeira cai. Pode ser difícil? Pode levar muitos anos? Pode, mas o Grêmio já teve, se não me engano, com essa, foi a segunda vez que o Grêmio teve essa possibilidade.
Já um 10-0, me desculpe, nunca vocês vão aplicar isso no Grêmio. Essa bandeira vai ser sempre do Grêmio. Então, como eu disse, fique com a bandeira do Octa de vocês, por enquanto, ou por vários anos, que a gente fica com a nossa eterna, do 10-0, da diferença de 10 gols em Grenal. E não me venha com um Grenal fictício, que teve um Grenal que podia ser 11-0 para o Inter, mas o juiz anulou vários gols. Eu fui até pesquisar sobre isso, porque esse do Grêmio está documentado com data e nome dos jogadores que fizeram os gols. Esse do Inter não passa de uma lenda. Eu fui até pesquisar, como eu disse, para não estar falando besteira. Mas estava lá, disse que possíveis gols foram anulados por jogadores estar em impedimento e 2 por ter sido de mão. Pô, então, se foi gol de mão, é óbvio que não vale. Queriam que validasse gol de mão? Estou dizendo, se for verdade. Se for verdade isso. Primeiramente, eu já nem sei se esse Grenal aconteceu. Mas digamos que tá ok, aconteceu, como é que foi o jogo, o que os juízes falam, o que o juiz colocou na súmula e tal, por que anulou. Então, se for esses os motivos, tá correto. Ou vai gol anulado, vai passar a contar a partir de agora. Então, como eu disse, podem gritar, podem espernear. 10-0 vai ser sempre uma bandeira do Grêmio. Sempre. Essa o Inter não vai ter nunca. E como eu disse, nosso Grenal tá documentadinho. Disputado 19 de julho de 1909, 5 gols de Butch, 4 de Júlio Bruneldi e 1 de Moreira. E é isso. Fiquem com a bandeira do Octa de vocês, que um dia a gente chega lá, mas aguentem a nossa bandeira de diferença de 10-0 em Grenal. Essa é só nossa e para sempre nossa. Nono tópico, sobre o Quinteiros, o que ele falou sobre o campeonato. Ele disse que perdemos o campeonato no primeiro tempo da Arena. Não. A gente perdeu o campeonato em vários momentos do campeonato inteiro. Desde decisões equivocadas dele, como ir com as reservas contra o Juventude, que poderia nos garantir uma melhor campanha, ele insistir em bruxos, ele se abraçar em um esquema e fazer poucas mudanças. Então, não, seu Quinteiros, tu não perdeu o campeonato só nesse momento. Tu perdeu o campeonato em vários momentos com as tuas decisões. Ali eu discordo veemente de ti, naquela parte da entrevista. E 10º tópico, para encerrar, né? Porque, como eu disse, o número 10 ele é muito legal para o Grêmio. Sobre as cornetas do nosso rival e até mesmo do presidente deles. Que após o jogo disse, imortal a gente derruba vivo, alguma coisa assim. O que eu quero dizer para vocês, a corneta faz parte do futebol. Fazia mais antigamente, nos anos 90, depois os pessoal foram ficando mais comedido, mas ela faz parte. Repito, eu tenho essa visão, respeito quem pensa diferente, mas é tipo assim, o ganhador tem o direito de cornetear. O próprio Michael encarnava isso muito bem. Ele falou, não vamos jogar não sei quantos Grenal, e quem ganhar vai falar, e quem perder vai aguentar. Então faz parte. O que eu tenho para dizer para o presidente do Inter é que uma hora vai ter resposta. E isso faz parte. Quando o Grêmio ganhar, vai ter resposta. Por exemplo, o Grêmio vai ganhar outro estadual mais cedo ou mais tarde. E aí o que os gremistas vão responder? Eles pensaram que mataram o Grêmio, mas esqueceram que a gente é imortal. Então, quando a gente ganhar o próximo campeonato, já está pronta a flauta. Então, é tranquilo. Eu, na minha opinião, a flauta, ela vale. É válida. O presidente do Inter estava tocando flauta numa coisa que incomoda muito ele. Os gremistas gostam dessa palavra imortal porque várias vezes o Grêmio saiu de adversidades quase impossível. E isso, obviamente, irrita muito o lado de lá. Então, óbvio que quando eles ganharem, eles vão soltar uma letrinha. Então, como eu disse, uma hora o Grêmio vai ganhar de novo e já vai estar pronta a flauta. O imortal voltou. Então a corneta faz parte. Até a camisa lá que eles fizeram, essa terra está dominada, alguma coisa assim. O que eu digo é que eu achei uma atitude, de certa forma, até corajosa. Digamos que o Grêmio ganha os 3 próximos campeonatos e dos próximos campeonatos o Grêmio tira essa diferença. Porque pensa bem, gente. O meu time tirou nos últimos campeonatos uma diferença de 6 estaduais. 6. Tu acha que eu não vou acreditar que nos próximos 7, 8 anos não pode só tirar 2? Fala sério, né? Repito, em termos estaduais, o que a gente fez ganhando nos últimos anos foi um absurdo. A gente quase ganhou 8 seguidos. A gente empilhou 7. Então, tirar 2 ou 3 é perfeitamente normal. Aí eu quero ver o que eles vão fazer com essa camisa quando o Grêmio passar à frente. Então, como eu disse, mas pro momento está valendo. É flauta do momento. Eles têm 2 a mais, eles vão se orgulhar disso. Mas se a gente passar, aguentem as consequências. Pode ter duração ou não. Então, nesse sentido, assim, achei
As cornetas, ok. As cornetas válida. Sei que o Grêmio vai ter resposta. Sempre o ganhador vai querer dar uma zoada. Isso faz parte. E acho até que se o grupo do Grêmio for esperto, pode usar isso de motivação. De motivação. Porque todo mundo lembra o que aconteceu em 2016, lá, um salto alto incrível, uma marra do caramba, dançando com bandeirinha de escanteio e valsa pra cá, valsa pra lá. Todo mundo lembra o que aconteceu no final daquele ano. Tanto pro Grêmio como pro Inter. Aconteceu duas coisas no final daquele ano. Então, como eu disse, se os jogadores do Grêmio forem espertos, eles usam isso como motivação. Por quê? Eu levo muita fé, sim, em ganhar uma Sul-Americana. Eu acho que a gente tem peças. Pode chegar mais. Não sei se, não sei se com esse técnico. Como eu disse, eu até manteria ele. Mas não sei se ele vai conseguir desempenhar um bom papel. Mas até se vir outro, eu continuo acreditando. Porque peças nós temos. Bom, gente, essas foram as minhas 10 considerações sobre o Campeonato Gaúcho em si. Vamos ver o que nos reserva agora que vai começar o Campeonato Brasileiro. Obrigado.